Olá pessoal, tudo jóia? Bom, nós estamos aí na segunda semana do PET 2, ok? Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, de uma revisão sobre o grupo dos hidrocarbonetos, tá? Então a gente vai fazer uma revisãozinha básica e nós já vamos para a resolução de algumas atividades da semana 2. E o assunto nosso hoje do PET semana 2, beleza? Então vamos acompanhar aqui. Nesse slide eu tenho um pouco dessa revisão, até para a gente entender, o que é o grupo dos hidrocarbonetos, a gente relembrar quais são esses principais grupos de hidrocarbonetos e como eu classifico as características de cada grupo, tá bom? Então vamos lá. Então, hidrocarboneto. Hidrocarboneto, na verdade, são grupos de moléculas orgânicas formadas pela união de elementos químicos carbono com elementos químicos hidrogênio. Então nós temos carbono e hidrogênio na sua formulação, tá? Então se vocês observarem aqui, eu tenho basicamente dois tipos de elementos. Eu tenho apenas carbonos e hidrogênios na sua formulação. Então por isso o nome hidro, de hidrogênio, carbonetos de carbono, tá? Então basicamente, aqui eu não tenho átomos de oxigênio, nitrogênio, ou enxofre, ou fósforo, ou qualquer que seja outro elemento. Se eu colocar, por exemplo, um oxigênio anexado a esta cadeia, ele passa a ser de uma outra função, de um outro grupo, beleza? Então aqui nesse grupo só 100% hidrocarbonetos. Aqui eu tenho quais são esses subgrupos. Então, os hidrocarbonetos, como eu falei, é um grupo muito grande. Então, para ficar fácil a gente classificar, a gente vai dividir este grande grupo em 7 grupos diferentes. Tá? Então, aqui eu vou destacar para vocês qual que é o nome principal desse grupo. Então, são 7 subgrupos. Então, eu tenho o grupo dos alcanos, grupo dos alcenos, grupo dos alcinos e dos alcadienos. Esses 4 primeiros grupos que eu coloquei aqui para vocês são cadeias abertas. Elas não formam ciclos, como se fosse, por exemplo, figuras geométricas. Então, são cadeias abertas. Ok? Ciclanos, ciclenos e os aromáticos. Estes 3 outros grupos, esses 3 últimos grupos, fazem parte das cadeias fechadas. Então, a gente tem hidrocarboneto de cadeia aberta, hidrocarboneto de cadeia fechada. Tá, beleza? Eu vou passar aqui para o quadro, porque fica mais fácil ainda eu explicar para vocês nos exemplos desses grupos aqui. Beleza? Eu vou aumentar aqui, ampliar a tela e vou passar para o quadro. Vamos lá. Aqui eu tenho, então, estes grupos de cadeias carbônicas. Tá? Eu tenho aqui o grupo dos hidrocarbonetos, então a gente chama isso daqui de uma função orgânica, Função orgânica é a mesma coisa do que um grupo, que tem apenas carbonos e hidrogênios na sua formulação principal, ok? Estes grupos de hidrocarboneto eu costumo dividir didaticamente em cadeias abertas e cadeias fechadas. Então os 4 primeiros grupos são os de cadeias abertas, tá? Então eu tenho o grupo dos alcanos, o grupo dos alcenos, dos alcinos e dos alcadienos. Tem outros nomes, especificadamente. Então, por exemplo, para particularizar, eu posso chamar os alcanos de parafinas, os alcenos de oleofinas. Então, tem outros nomes, outras terminologias para representar esses grupos. Das cadeias fechadas, também chamadas de cíclicas, eu tenho os ciclanos, os ciclenos e os aromáticos. Beleza? Eu coloquei cada um aqui dos exemplos para a gente reconhecer nesta fórmula que tipo de grupo eu estou falando. Então, os alcanos são aqueles compostos que apenas têm ligações simples entre os carbonos. Então, são cadeias saturadas. Os alcenos, nós temos pelo menos uma ligação dupla entre carbonos. E os alcinos, temos apenas pelo menos uma cadeia tripla entre os carbonos. Ok? Então, o tipo de ligação entre os carbonos é que me define. An é ligação simples, en é uma dupla e in é uma tripla. Beleza?
Os alcadienos, ó, dien. Esse dien significa que eu vou ter duas ligações duplas na cadeia carbônica. Então, cadeias abertas. Nas fechadas eu tenho os ciclanos ou cicloalcanos. Ciclo significa que é uma cadeia fechada. Observem que vocês podem observar aqui no meu exemplo que eu tenho como se fosse uma figura geométrica, né, um quadrado. Os cicloalquenos ou ciclenos, eu tenho uma ligação dupla entre carbonos, pelo menos uma dupla, ela pode ser em qualquer lugar, mas ela tem que estar entre carbonos do ciclo. E os aromáticos é um grupo muito especial de cadeias fechadas. Eu vou encontrar carbonos, são 6 carbonos em grupo, numa cadeia fechada, num ciclo. Então ele forma como se fosse um hexágono, ok? Com ligações duplas e simples alternadas que se movimentam. Então, basicamente, uma cadeia aromática ela pode ser representada em figura, para ficar fácil vocês reconhecerem, como um hexágono, com uma bola ao centro, e essa bola aqui significa anel aromático, ou ela pode ser mostrada essas ligações duplas alternadas. Ok? Então, é muito tranquilo da gente observar as figuras. Tá bom? Então, nesse caso aí, nós trabalhamos aquela introdução dos grupos formadores dos hidrocarbonetos. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso mostrar para vocês que eu tenho alguns exemplos de alguns hidrocarbonetos, né? Então aqui eu tenho, ó, uma cadeia aberta, mas eu tenho uma ligação simples entre carbonos, então faz parte de um alcano. Aqui eu tenho um outro grupo de cadeia aberta e aqui eu tenho uma ligação dupla entre carbonos, então é um alceno. Aqui eu tenho um outro carbono de cadeia aberta e uma ligação tripla entre carbonos, então é um alcino. Observe que cada elemento, que cada substância tem um nome específico, né? De acordo com as regras da IUPAC, que nós já até vimos. Então, este alcano aqui, ó, é o etano, este alceno é o eteno e este alcino é o etino. Ok? Aqui, ó, eu tenho um propano. Tá vendo que esse infixo an significa que só tem ligações simples entre os carbonos. Então, faz parte de qual grupo? Pode ser alcano, alceno, alcino ou alcadieno. O que vocês acham? Propano ele faz parte de um alcano, porque ele só tem ligações simples entre carbonos. Ok? Aqui eu tenho um alceno, ó, um outro tipo de alceno, né? Com uma ligação dupla aqui entre carbonos, destacando aqui para vocês no desenho. E esse daqui é o propino, ó, uma ligação tripla entre carbonos. Essa ligação tripla é característica do grupo dos alcinos. Então, esse primeiro momento aqui é para a gente rever, para a gente relembrar quais são os grupos dos hidrocarbonetos. Tá? Na aula da semana 1 já foi colocado para vocês o grupo dos alcanos. Então, trabalhou-se a nomenclatura dos alcanos, daqueles que possuem cadeias com carbonos saturados, né? Só ligações simples entre os carbonos, com ramificações ou não. Tá beleza? Então, só para a gente relembrar ainda, né, o que foi dito na semana passada, os alcanos são aqueles hidrocarbonetos de cadeia saturada, ou seja, só temos ligações simples entre carbonos. Esta cadeia aqui, ela pode ser normal, ou seja, eu só ter carbonos primários e secundários. Então vamos recordar que é um carbono primário e um carbono secundário. Carbono primário são aqueles carbonos que estão ligados apenas a um carbono vizinho. Então este carbono aqui, por exemplo, ó, ele só está ligado a este carbono aqui. Então este carbono, ele é o primário. Agora, este outro segundo carbono aqui da cadeia, está vendo que ele está ligado a este carbono e está ligado a este carbono aqui também lateral. Então, ele é um carbono secundário. Ok? Então, se na cadeia nós tivermos apenas carbonos primários e secundários, eu não tenho ramificação. Então, não tem ramos. Então, não existem ramificações. Então, são cadeias que eu chamo de normais. Beleza? Ok. Os alcenos, então, que seria o objetivo da aula de hoje. Tá? Essa aqui é a nossa primeira parte da aula. Logo em seguida vem a segunda parte da aula.
Esses alcenos são, então, hidrocarbonetos que nós encontramos apenas uma ligação dupla entre carbonos. Então, se vocês observarem, ele pode ser demonstrado para vocês numa cadeia carbônica que eu chamo de fórmula estrutural, tá? Condensada. A mesma substância que está aqui mostrando para vocês é esta mesma substância aqui. Só que ela está sendo representada por linha, né? Que eu já até mostrei para vocês em outras aulas. Aqui a ligação dupla, ó, entre carbonos. Então isso é uma insaturação. Se é uma insaturação, uma ligação dupla, então é um alceno, ok? E aqui uma revisão bem rápida de como eu trabalho o nome de um alceno. Então vamos supor que eu coloquei para vocês esta fórmula aqui, ó. Aqui está esta fórmula, ok? Então eu tenho uma ligação dupla que está entre o carbono 2 e o 3. Então só a gente relembrando. Como que eu faço para numerar esta cadeia principal? Eu vou ter que numerar dando os menores números possíveis para aqueles carbonos com ligações duplas. Então, a ligação dupla aqui, ela vai estar entre o carbono 2 e o 3. Então a gente começamos a enumerar desde o primeiro carbono. Então aqui eu tenho o carbono de número 1, número 2, 3, carbono 4, carbono 5 e o carbono 6. Então eu tenho 6 carbonos em sequência e a ligação dupla está entre o carbono 2 e o 3. Quem pega a fama desta ligação dupla é o menor número do carbono. Então na hora que eu estiver escrevendo, né, esse composto aqui, ele vai ser chamado de... aqui, essa nomenclatura está um pouco antiga. Tá? Então, se eu tivesse que numerar essa cadeia aqui, ela seria X, porque eu tenho 6 carbonos, hífen, eu tenho que colocar onde que está essa dupla ligação, ela está entre o carbono 2 e o 3, então eu coloco aqui o número 3, que é o menor número. Agora é o infixo, que é o nome do meio. Então lembrem que o nome do meio é referente ao tipo de ligação entre carbonos. Então, se eu tenho uma ligação dupla entre carbonos, é o N. Então, eu coloco aqui embaixo o infixo N, porque é uma ligação dupla, e O é o finalzinho, ou o sufixo da minha estrutura. Então, esta fórmula que eu demonstrei aqui para vocês, ó, esta daqui é o X2N, ok? Daqui a pouquinho, então, eu coloco para vocês uma aula falando sobre as cadeias carbônicas, que tem pelo menos uma ligação dupla, né? Os alcenos de cadeias ramificadas, ok? Então, beleza, pessoal? Então, essa primeira parte aí é apenas uma revisão do grupo dos hidrocarbonetos. Isso já ajuda e já dá uma luz para vocês aí a respeito desse grande grupo, que é o grupo dos hidrocarbonetos. Valeu? Assistam a aula logo em seguida, porque ela está colada aí com esta aula que eu coloquei para vocês, tá bom? Até mais, pessoal!